Amém? Saúde, igreja, com a paz do Senhor, amém. Aproveitando que estamos de pé, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Ezequiel. Ezequiel no capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 9. Enquanto vocês estão procurando, quero agradecer a Deus pela vida do pastor, por essa oportunidade de estar ministrando aqui. Porque é sempre uma honra estar falando do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao versículo 9. Um texto que o Senhor tem falado bastante comigo, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo e ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e águas fluíam do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia medindo 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce a Arabe, aonde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Glória a Deus. Podeis assentar. Eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus. Na verdade, eu estava perguntando para o Senhor o que ministrar. Hoje nós estamos no 10º dia do janeiro profético. E por incrível que pareça, e o que eu vou falar aqui, nem ela sabe, ontem à noite a Radassa ela entrou para o quarto. Só que assim, a gente mora num apartamento e meu quarto é do lado dela. E ela começou a orar muito alto, muito alto. E eu já tinha falado para o Senhor que eu não sabia o que ministrar, eu queria realmente trazer algo que Ele colocasse no meu coração. E aí a Radassa começou a dizer assim, na oração dela: Senhor, eu não aceito viver em águas rasas. Por favor, me leva mais profundo, me faz viver mais profundo. Enquanto ela repetia isso várias vezes dentro do quarto dela, o Senhor me trouxe esse texto de Ezequiel 47. Afinal, o tema desse ano é o avivamento, o Pentecoste caminhando em prosperidade. Só que a gente, para viver o Pentecoste do Senhor, a gente tem que antes dar alguns outros passos para alcançar o que Ele tem para nos entregar. E aí, por incrível que pareça, outra confirmação do Senhor, hoje de manhã, assim que eu acordei, orei, peguei meu celular e ouvi uma reportagem. Eu quero começar essa pregação trazendo essa reportagem. Dia 26 de dezembro de 2024 agora, fez 20 anos que aconteceu um tsunami na Tailândia. Foi um tsunami que arregaçou todo aquele país, na verdade vários mortos, muitos mortos. Mas uma história me chamou a atenção. Existia ali na Tailândia 2 médicos brasileiros, um casal de médicos brasileiros, que foram para viajar, para mergulhar ali naquele mar. E, por incrível que pareça, essa médica dizendo que atrasou o mergulho 30 minutos antes, até ela chegar no lugar onde havia ali o mergulho. E ela começou a mergulhar, eles mergulharam 23 metros de profundidade. E ele disse que enquanto eles estavam mergulhando naquelas águas, vendo alguns corais, presenciando o fundo do mar, eu digo que quem mergulha é uma pessoa muito corajosa, porque eu não teria coragem, mas particularmente enquanto ela estava ali, o tsunami passou por cima deles. Ele destruiu a Tailândia, mas não chegou naqueles 2 médicos,
porque eles estavam no fundo do mar. E o Senhor novamente me trouxe isso. Quantas vezes nós somos pegados desapercebidos por lutas, por frustrações, por medos, porque nós deveríamos estar mergulhando nos rios do Senhor e nós estamos vivendo o raso da nossa vida espiritual. E aí o Senhor novamente confirmou a passagem de Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel aqui estava dando, vamos dizer, um tour pelo templo. No capítulo 40 ele vai dizer que ele viu um homem que parecia como bronze, que aparece para ele e começa a dizer algumas coisas, mas particularmente no capítulo 47 esse homem leva Ezequiel para fora do templo. E Ezequiel vai ver algo ali que os nossos olhos humanos talvez não entenderia. Mas Ezequiel, ele estava naquele momento no exílio da Babilônia, vendo visões, tendo revelações do Senhor no meio do cativeiro. O que me chama muita atenção na vida de Ezequiel é porque Ezequiel é totalmente improvável. A gente não acha que o Senhor vai revelar para a gente as grandes coisas durante a luta, mas às vezes é nos momentos improváveis da nossa vida que o Senhor vem e nos entrega as revelações mais profundas que existem. E é justamente assim que acontece com Ezequiel. Ezequiel estava ali e de repente ele vê rios saindo debaixo do templo. Águas, muitas águas. E quando a gente vai falar de águas, a gente vai falar de rios, ele geralmente na Bíblia representa o Espírito Santo. E ele vai dizer que são águas vivas. Eu fico imaginando como seriam essas águas que Ezequiel estaria vendo. O que Ezequiel estaria presenciando naquele momento. Mas o mais interessante de toda essa mensagem é porque aquele homem vai olhar para Ezequiel e vai convidar Ezequiel a andar. Eu acho muito lindo e é algo que eu quero trazer para vocês nessa noite. O Senhor nunca vai nos revelar as coisas profundas enquanto nós estivermos parados. Toda vez que o Senhor chama alguém para fazer algo, Ele chama essa pessoa para se movimentar. E Ele começa a olhar para Ezequiel e dizer assim: Ezequiel, ande. Eu quero que você presencie algumas coisas. E hoje eu quero dizer para vocês 4 níveis para trilhar o caminho do Senhor. 4 níveis espirituais. E às vezes, durante a nossa jornada cristã, nós empacamos em alguns desses níveis. O primeiro nível é quando no versículo 3, esse homem vai dizer para Ezequiel, dizendo assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ele mediu 500 metros. 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. O primeiro passo que Ezequiel dá ali, ele começa a adentrar nesse rio. E eu quero imaginar vocês, e que vocês viajem comigo agora como se vocês estivessem no rio, ou talvez ali numa beirada de uma praia, e vocês colocam os seus pés ali. Qual que é a sensação? Que sensação boa! É quando as águas tocam os nossos pés. É uma sensação muito refrescante. Não sei vocês, mas talvez naquele calor, a gente não está muito afim de entrar numa piscina ou no rio, a gente fala assim: vou colocar só um pezinho ali, vou me molhar só um pouquinho, e de repente a gente sente algo diferente, a gente sente o nosso corpo refrescar. É o primeiro passo, é como se nesse momento Ezequiel estivesse falando, quando a gente começa a conhecer Jesus, quando a gente adentra na nossa vida espiritual com o Espírito Santo, a gente coloca os nossos pés ali nas primeiras experiências que nós vamos ter com o Pai. A questão é que, às vezes, e geralmente, muitas pessoas se empacam justamente nesse primeiro nível. No nível de colocar apenas só os pezinhos na água. No de refrescar aquela pessoa que ela sabe que o Espírito Santo, que Deus, Ele tem um refresco especial para a sua vida. Que algo diferente acontece na sua vida quando você conhece a Jesus. Mas ela não quer se aprofundar. Ela quer colocar apenas os pés. Talvez por causa das renúncias que essa pessoa ela vai ter que fazer e naquele momento ela não está muito afim, ou às vezes porque ela tem medo de se aprofundar mais no Senhor. Quantas vezes nós estamos há anos dentro da igreja e nós só chegamos nesse primeiro nível, no nível das águas no tornozelo. É aquela pessoa que ela não tem profundidade. Irmãos, nós estamos entrando em mais um ano. E quantas vezes entra ano e sai ano e nós continuamos sem profundidade com as águas vivas do Senhor. Entra ano e sai ano e parece que a nossa vida continua da mesma forma. Pessoas rasas espiritualmente. E se a gente for olhar para a palavra do Senhor, a gente vai encontrar muitas pessoas que eram totalmente rasas.
Um exemplo disso, a multidão que seguia Jesus. Elas queriam os milagres de Jesus, elas queriam as bênçãos de Jesus, mas elas não queriam conhecer Jesus. Elas não queriam se entregar totalmente ao Senhor. Às vezes ela queria a prosperidade, mas não queria o Pentecoste e a renúncia que para viver o avivamento precisa acontecer nas nossas vidas. Mas infelizmente tem muitas pessoas que elas morrem dentro da igreja e não saem desse nível espiritual. E é muito triste você pensar que existem rios de águas vivas, pronto para você mergulhar, e você continua no lugar que você está, empacado, por causa de medo, por causa de frustração, por causa da angústia, dos desafios da vida. A gente vem na igreja, mas parece que nada na nossa vida muda, nada acontece de diferente. A gente sabe quem é Jesus, mas a gente não tem relacionamento com Jesus. Sabemos o que Ele pode fazer nas nossas vidas, sabemos o quanto Ele é bom, mas nós não queremos intimidade com Ele. Porque na verdade, para você ter intimidade com o Senhor, você precisa renunciar. E aí a gente faz igual a multidão. A gente está ali, a gente faz parte do ministério de Jesus, a gente quer as bênçãos de Jesus, mas quando as coisas ficam muito complicadas, fica muito difícil, a gente vira as costas e vai embora. Porque é um relacionamento raso. E uma coisa que eu aprendo com relacionamento raso é que é muito fácil do vento te pegar, de um tsunami vir te atingir e destruir a sua casa. É como se nossa casa estivesse na areia, novamente falta de profundidade. Nós estamos vivendo relacionamentos rasos. E é por isso que quando aquele anjo olha para Ezequiel, ele vai dizer: Ezequiel, tá bom, agora você está aí com as águas no calcanhar, mas eu quero que você vá um pouco além. Vamos, Ezequiel, mede mais 500, e agora as águas vão chegar nos seus joelhos. Essa pessoa que tem um relacionamento com as águas no joelho é uma pessoa que tem um pouquinho mais de relacionamento com o Senhor. Talvez até tenha um ministério, faça parte de algum grupo da igreja, mas ainda é uma pessoa que tem um nível espiritual muito pequeno. Ela andou mais um pouquinho, ela conhece mais um pouquinho, mas as águas ainda estão no joelho. Se a coisa ficar muito feia, ainda tem como ela olhar para trás e sair correndo. Ela ainda tem um pouco do controle da vida dela. Quando a gente entra ali no mar, quando a gente entra no rio e as águas estão nos nossos joelhos, a gente ainda tem um controle do nosso corpo, qualquer coisa, se a coisa ficar muito estranha. E eu falo isso porque, eu não sou uma pessoa muito fã de água, não sei nem nadar, se me colocar lá, afoguei, acabou, Rebeca. Alguém me ajude. E uma coisa que eu faço muito dentro de até mesmo uma piscina, ou então de um rio, é só entrar até o joelho e dizer: tá bom, eu ainda tenho um controle do meu corpo aqui. É aquela pessoa que ela está numa corda, uma briga com Deus, tipo assim: eu te dou um pouquinho aqui, eu te dou um pouquinho da minha vida, eu te dou um pouquinho de relacionamento, mas eu não quero me entregar por inteiro. Eu ainda quero ter o controle da situação. E nós às vezes gostamos de controlar o que nós estamos vivendo, e isso acontece na nossa vida espiritual também. É uma pessoa que até sabe que Deus faz, ela tem fé, mas ela ainda insiste em ter controle da sua vida. E é muito engraçado, porque enquanto Ezequiel está recebendo essa revelação, ele não está falando para pessoas ímpias, ele não está falando para pessoas que estão no mundo, ele está falando para a casa de Israel, para cristão, para um povo que está dentro da igreja, para um povo que sabe quem é Jesus, mas ainda continua querendo ter o controle da sua vida. E quantas vezes nós somos assim? Se Jesus pregar um pouquinho mais duro na nossa vida, se uma palavra mais dura ser direcionada a nós, nós fazemos igual o povo, a gente vira as costas e deixa Jesus falando sozinho. E talvez algum discípulo vai olhar para Jesus, vai olhar para alguém e falar assim: eu acho que hoje você pregou duro demais, olha, todo mundo foi embora. Porque na verdade nós gostamos que amassageie o nosso ego. É algo que o Espírito Santo vem falando muito comigo esse ano por algumas coisas que acontecem na minha vida. Ele fala: a gente gosta que passe a mão na nossa cabeça, e isso é muito bom. Isso satisfaz algo dentro de nós como seres humanos. Nós gostamos que as pessoas digam: é isso, faz dessa forma. Gostamos de ter o controle da nossa vida. Só que uma coisa eu tenho que dizer para você: quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele não quer uma parte de você,
Ele não quer você apenas até o joelho. Ele não quer que você chegue apenas nesse nível. Hoje Ele olha para você e Ele diz: eu quero mais. Eu necessito de mais. Eu quero você por inteiro. E quantas vezes nós estamos nesse nível espiritual? Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei muito daquele homem de Cafarnaum, que ele vai até Jesus, ele pede para Jesus, centurião de Cafarnaum, ele pede para Jesus curar o servo da sua casa. E o Senhor vai falar assim: eu nunca vi um homem com tamanha fé, mas uma coisa que ele fala me chama muita atenção. Ele diz assim: eu não preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor diga apenas uma palavra, eu sei que o meu servo vai estar curado. É uma coisa engraçada, porque ele queria a cura e ele tinha fé que Jesus curaria o servo dele, mas ele não queria que Jesus entrasse na casa dele. Não precisa entrar na minha casa, me dá apenas a minha bênção. Talvez nos 12 dias proféticos nós estamos aqui dizendo: Jesus, eu só quero essa bênção, mas não precisa entrar na minha casa. Porque se Jesus entrar na sua casa, Ele não vai querer você apenas pelos joelhos. Ele vai querer entrar na sua casa, limpar toda a bagunça que existe lá, limpar tudo de errado. Ele vai querer a sua casa por completo. Só que a gente não gosta de abrir mão da nossa casa. E é engraçado, e eu acho lindo, eu fico imaginando Ezequiel ali. E aquele homem olhando para Ezequiel e disse: Ezequiel, as águas foi até aos seus pés, chegou até os seus joelhos. Mas Ezequiel, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor ainda quer mais de você, então dá mais um passo, Ezequiel. E agora as águas chegarão até os seus lombos. As águas nos lombos, Ezequiel 47, versículo 4, na parte B. Mediu mais 500 e levou-me pela água que dava nos lombos. E eu acho que uma pessoa que chega nesse terceiro nível é uma pessoa assim que ela já está com uma caminhada muito grande com o Senhor. Enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu lembrava de lombos. Eu lembrava que essa foi a parte que Jesus foi açoitado, que Paulo e Silas receberam açoites. Uma coisa é fato, é que quando nós vamos nos aprofundando na nossa vida espiritual com Deus, parece que as lutas aumentam mais. A dificuldade é um pouco mais complicada, porque se as águas estão aqui nos seus lombos, você já não tem tanto controle mais do seu corpo. Qualquer coisa que vier, qualquer onda mais forte, talvez você não consiga ali se segurar. Quando a gente fala de lombos, a gente fala de alguém que já conheceu um Senhor um pouquinho mais. É uma pessoa que já tem um ministério, que já tem uma intimidade. É uma pessoa que conhece o Senhor. Água nos lombos talvez seja alguém que está trabalhando na obra do Senhor, mas está sendo tão machucado que não consegue se aprofundar mais. Água nos lombos. Essa é uma pessoa que é como os apóstolos. Elas estão andando com Jesus. Elas ouvem Jesus. Elas passam as lutas com Jesus, porque os apóstolos, os discípulos, durante os 3 anos e pouco, Jesus esteve aqui na terra. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Onde Jesus comia, eles comiam. Eles estão ali tendo um relacionamento com Jesus. É uma pessoa que já tem um pouco de nível espiritual, de ler a Bíblia, orar, tem intimidade. E talvez, quando a gente chega nesse nível, é o nível que a gente vai dizer assim: Senhor, eu não estou dando conta mais. O meu nível de espiritualidade está aumentando, mas quanto maior o chamado, mais cobrado, parece que a gente vai se tornando também, né? A água nos lombos. E talvez, quando nós chegamos nesse nível, é o nível que nós olhamos e dizemos assim: eu acho que tá bom, né? Eu já cheguei no maior nível espiritual que eu poderia chegar. Tá ótimo. Tenho um ministério, leio a Bíblia, estou aqui com Jesus, ouço Jesus, vejo os milagres de Jesus. Mas é nesse momento que talvez Ezequiel olhando para aquele homem e dizendo assim: as águas estão boas, é que ele convida Ezequiel a dar mais um passo. É como se aquele homem estivesse olhando para Ezequiel e dizendo: você está quase completo pelo Senhor, mas eu te convido a dar mais um passo. Porque eu não quero que você esteja apenas com as águas nos lombos, eu quero que você mergulhe sobre essas águas.
E aí Ezequiel vai dar mais um passo, e agora a Bíblia vai dizer que Ezequiel não tem mais controle do corpo dele. É águas que ele só consegue sair daí nadando, mergulhando. É um nível de espiritualidade, é um nível de intimidade com o Senhor, que é parecido com João, sabe? Eu só te largo quando só subir o céu, porque até o pé da cruz eu vou junto com o Senhor. É aquele nível de intimidade a qual você perde o controle da sua vida, porque agora a sua vida é totalmente entregue ao Senhor. É aquele nível de intimidade que você entra dentro do seu quarto e diz assim: eu não saio daqui enquanto eu não conhecer o Senhor face a face. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não revelar quem o Senhor é. Eu não saio daqui enquanto eu não viver o sobrenatural. Uma pessoa que nada nas águas vivas é uma pessoa que não se contenta com um pouco. É engraçado porque nós nos contentamos com muito na nossa vida financeira. Nós não nos contentamos com a sabedoria que nós temos. Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos mais materialmente. Mas parece que quando nós falamos da nossa vida espiritual, qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa basta. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Qualquer nível espiritual que eu tiver, tá tudo ok. Mas hoje o Senhor olha para você e diz: você é corpo, alma e espírito. A sua carne pode estar boa, mas seu espírito não tiver, não tem como você me conhecer como eu sou. Talvez essa noite o Senhor olhe para você e diz: mergulhe nas águas do Espírito. Fala assim: Senhor, eu não tenho mais controle da minha vida, eu não preciso ter mais controle, porque os meus passos são seus, as minhas mãos são tuas, a minha vida é tua. Me faça viver o sobrenatural, me faça viver aquilo que o Senhor quer para mim. E eu acho lindo porque quando ele diz no versículo 5, mas agora era como um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar. E aí ele vai dizendo que por onde essa água passava existia vida. No versículo 9, porque aonde passar o rio haverá todo tipo de animal, haverá todo tipo de peixe, haverá todo tipo de vida, porque aonde passar o rio flui nela águas vivas. Por onde esse rio passa, as árvores florescem, os animais têm vida. Por onde esse rio passa, algo sobrenatural na nossa vida começa a acontecer. Para nós vivermos o avivamento, nós precisamos abrir mão de quem nós somos e dizer: a nossa vida é tua, Senhor. Se nós queremos viver esse Pentecoste, caminhar em prosperidade, nós primeiro precisamos abrir mão do nosso orgulho, nós precisamos abrir mão dos nossos desejos, nós precisamos abrir mão daquilo que às vezes nós gostamos, mas o Senhor tem olhado para nós e dizendo: me entrega, eu quero. Porque às vezes o Senhor vai te pedir para abrir mão daquilo que você ama, e você vai dizer não, e o Senhor diz: abre. Para você conseguir chegar nesse ponto de nadar em um rio e ver tudo à sua volta florescer. Tá como aquela mulher, tá tão profunda no mar, tá tão profundo que o tsunami passa por cima destruindo tudo, mas não chega nela, porque ela está mergulhada nas águas. Trazendo para a nossa vida espiritual, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir vento, pode vir coisas sobre a nossa casa, mas nós estamos tão mergulhados, nós estamos tão profundos, nós estamos tão imersos na presença do Senhor, que as coisas não nos atingirão. É uma casa na rocha, que vem o vento e assopra para um lado, assopra para o outro, mas ela está tão firme em quem Deus é, ela está tão firme no Senhor, que nada consegue atingir essa casa. O que o Senhor deseja para você, é que hoje você nade nesse rio que flui águas vivas.
E enquanto você nada nesse rio que flui águas vivas, esse rio passa pela tua casa, esse rio passa pela tua família, esse rio passa pela sua saúde, esse rio vai passando por tudo aquilo que existe dentro de você e trazendo a vida, aquilo que não existia vida. Enquanto você se mergulha na presença do Senhor, a sua vida começa a florescer. Eu sei que é muito difícil e talvez você esteja em algum desses passos da vida espiritual, mas nessa noite eu te convido a vivenciar aquilo que o Senhor tem para você. Eu te convido a mergulhar no rio que flui águas vivas. E assim como aconteceu em Ezequiel, aonde esse rio passava, tudo se tornava em vida, as árvores começavam a florescer. Eu termino profetizando sobre você, que aonde o rio